ainda hoje estará comigo no paraíso. Meu Deus, glória a Deus. O nosso Deus é fiel, né, igreja? Aleluia. Deus, Ele é fiel. Vamos abrir as nossas Bíblias. Louvado seja Deus. Isaías, no capítulo de número 55 e no verso de número 6.
No capítulo 55, vai dizer que todo o povo, ele é convidado a procurar a salvação, todo. Por quê? Porque o seu sacrifício na cruz comprou povos, tribos, línguas e nações, e todo o povo é convidado a procurar a salvação. Isaías 55 e verso 6. Vocês não acharam? Irmãos, a minha alma nessa noite se alegra. Daqui a pouco, 10 horas, eu tenho que puxar aluno, 10h40 tenho que puxar de novo, porque os irmãos sabem que eu trabalho no transporte de aluno, né? Daqui a pouco, 10 horas, eu tenho que puxar as crianças de 70, 80 anos, que é o EJA aqui na escola técnica, aqui no bairro. E 10h40 eu tenho que estar no ISAC para levar os alunos rural. Mas eu me alegrei nessa noite, por esse momento que o Senhor nos proporcionou de estarmos aqui na casa do Senhor. Isso aqui, irmão, esse momento aqui, pastores, vai se converter em bênçãos por dias, semanas, meses e anos. Eu lembro de uma frase do pastor Henrique, que ele falava assim: Deus nos recompensará não é pelo que eu estou fazendo, é pelo que eu estou sendo. Muitos estão fazendo a obra de Deus, mas são poucos que estão fazendo a vontade de Deus. Saul reinou 40 anos, mas na maioria sem a presença de Deus. Então que nós possamos ser não só homens e mulheres usados por Deus, mas homens e mulheres de Deus, né? Buscai o Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Poder se acertar. Sabe por quê, querido? O Senhor me faz me lembrar na fala de Isaías, dizendo assim: olha, eu fui achado por aqueles que não me buscavam. Isaías expressa dessa forma: eu fui achado por aqueles que não me buscavam. Nós não buscávamos ao Senhor, porque Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos quando receberam, deu o direito e o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então nós, pela fé, aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa alma. E no versículo 1 do capítulo 55 vai dizer assim: ó vós todos que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes, olha, irmão, dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Deus está nessa noite, irmão, oferecendo a mim e a você de graça, sem precisar pagar nada. O que? Vinho. Mas espera aí, o vinho no significado bíblico, vinho é prazer, vinho é alegria, vinho é gozo, porque diz a Bíblia que a alegria do Senhor é a nossa força. Vinde,
seca. Passou o verão, é a oportunidade que nós temos da salvação. E quantos têm rejeitado e menosprezado essa salvação que vem da parte do Filho de Deus para com as nossas vidas? Isaías vai dizer assim: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Fazendo menção à pessoa de Cristo, porque Deus olha no céu, não vê um justo sequer. E Jesus se coloca de pé à direita do Pai: eis-me aqui, envia-me a mim. E ele veio a esse mundo, como diz Filipenses 2:6-7, que Jesus, sendo Filho de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele aniquilou-se, esvaziou-se, deixou de lado riqueza celestial, posições, aleluia, para vir esse mundo se tornando um embrião no ventre de Maria, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia, glória a Deus. Jesus teve um único filho e fez dele um missionário, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida com abundância. Amós capítulo 8, verso 11 vai dizer: eis que virá dias, diz o Senhor, que terão fome, não é de pão, não é de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Não é fome de pão, sede de água, não. Virá dias que o homem vai ter fome e sede, porém não é de água, não é de pão, é de ouvir a palavra de Deus. Quantos procurarão essa igreja para pedir uma orientação do pastor? Mas não vai estar mais aqui. Os bancos, os púlpitos empoeirados, porque a igreja vai estar lá no tribunal de Cristo para receber o galardão, a recompensa das mãos do Senhor. O tempo está próximo. O tempo está próximo. Aleluia. Fome virá fome e sede de justiça. E o Senhor dessa noite está ao alcance a todos. Aleluia. Filipenses 3:20 vai dizer a palavra 4:20: seja a vossa equidade ou moderação notória, conhecida a todos os homens. Sabe por quê? Porque perto está o Senhor. Aleluia. Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. Se o Senhor está à porta, quer dizer que ele está do lado de fora. A igreja de Laodiceia era uma igreja rica, materialmente, mas espiritualmente era cega, era desgraçada, era nua. Igreja rica materialmente, mas espiritualmente estava morta. E o Senhor vai dizer: eis que estou à porta e bato. Porque a tranca do coração do homem é por dentro. Ele só vai entrar na minha e na sua vida se nós abrirmos nosso coração. O inimigo, ele arrebenta a porta e entra, mas o Senhor não, ele é educado. Ele está batendo, ele está batendo. Ele só vai entrar na minha e na sua vida quando nós abrimos a porta. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. E
noite. Esta noite, igreja. Aleluia. Lucas capítulo 12, verso 20. Mas se essa noite te pedir a tua alma, o que tem preparado para quem será? Naquela noite, naqueles dias, esse homem granjeou muito do seu plantio. Eu vou derrubar esse celeiro, eu vou fazer um celeiro maior. E ele falava: folga minha alma, que eu tenho com abundância. Aí naquela noite o Senhor responde a ele: se nesta noite eu te pedir a sua alma, o que você tem preparado para quem será? Muitas vezes nós somos ricos para com nós mesmos e não para com Deus. E noite aqui vai falar de um tempo sem Deus na vida. Noite, um tempo sem Deus na vida. Fala também de estar desapercebido, como quem está dormindo espiritualmente. Efésios capítulo 5, 14. Pelo que diz: desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, é Cristo que esclarecerá. Aleluia. Esta noite, mais uma oportunidade. Hoje é o tempo presente. Hebreus capítulo 3,15. Se ouvires a voz dos, olha irmão, se ouvires a voz, não endureceis os vossos corações como no dia da provocação do deserto. O hoje de Deus é o tempo presente, esse agora, hoje, agora. Uma certa empresa inventou uma frase assim, ó: o hoje é decisivo para amanhã. Mas era uma corretora de seguro, porque hoje se coloca seguro em tudo, é carro, é casa, né? Mas e a nossa alma? Qual é o seguro da nossa alma? E nós podemos aplicar para os dias de hoje também. A nossa decisão hoje poderá fazer diferença em toda a eternidade. O hoje é decisivo para o amanhã. E nós estamos no lugar, como Maria, uma boa parte. A boa parte não era a salvação, porque Marta também possuía. A boa parte era o próprio Senhor. É o próprio Senhor. Está aos pés do irmão. O lugar mais alto que eu e você poderíamos estar é aos pés de Jesus. Aleluia! Aleluia! Porque Ele é Senhor, Ele vive e reina. O hoje de Deus é o tempo presente. Mais uma oportunidade. Agora. Coisa linda, né, igreja? Segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, capítulo 6 e verso 2. Porque diz: ouvide em tempo oportuno, socorride no dia da angústia. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui o tempo da salvação. Aleluia! Agora, igreja, oh, aleluia, sinto uma alegria, um gosto da minha alma, não porque nós não temos problema, mas porque Jesus é bom. Aleluia! Porque a presença do Senhor é real. A igreja, ela não precisa esperar um ano para fazer um congresso, Serra da Irmã, Serra de aniversário, para sentir a presença de Deus. Não, a cada culto, a graça de Deus é multiforme. A cada culto você pode. E outra coisa, não é só sentir, é ter a presença de Deus. Olha para Davi. Olha a gravidade do seu pecado. Mas ele não se preocupou em perder apenas a coroa ou o seu reinado. Ele se preocupou em perder a presença de Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim o espírito reto. Não me lance fora da tua presença e nem me retire de mim o teu Espírito Santo. Toma-me da alegria da tua salvação e me sustenta com o espírito voluntário. Moisés, Deus fala assim para Moisés: mas hoje eu vou destruir esse povo e vou dar outro povo para você. O pastor, se o senhor fizer isso, risca o meu nome no livro.
Aí Deus fala assim: ó, não vou mais com esse povo não, senão eu vou destruir ele no caminho. Aí Moisés fala assim: se a tua presença não for conosco, não permita que saímos daqui. Moisés queria a presença de Deus. É por isso que Isaías no Salmo 42, como a corça anela pelas correntes das águas, assim a minha alma anela por ti, ó Pai, ó Deus. Aleluia. Ter sede de Deus, ter fome de Deus. Nós viemos aqui nessa noite, igreja, para adorar. E sabe o que é adorar? Adorar é sacrificar. Porque a palavra aparece a primeira vez. A palavra adoração aparece a primeira vez quando Abraão vai levar o seu filho para sacrifício. E fala para os moços: vocês ficam aqui com o jumento, mas vamos lá, quem adorar não vai voltar. E Abraão não foi lá cantar, não foi lá louvar, não, foi sacrificar o seu filho. É bem verdade que depois lá, Davi começa agora a fabricar os instrumentos, né? Aleluia! Mas verdadeiramente, adoração é sacrificar, adoração é sacrifício. Aleluia! Mas vou aprofundar para encerrar. Sem demora. Sem demora. Apocalipse 3:11 e 22:12. Eis que veio sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Eis que cedo vem, e o meu galardão está comigo. O galardão é dele, está com ele, para dar a cada um segundo as suas obras. Igreja, eu trabalho o mês inteirinho, inclusive amanhã o meu salário vai estar caindo na conta, porque eu trabalhei, né? Então o salário é por aquilo que eu trabalhei, mas o galardão é por aquilo que Deus faz através da sua vida. E a Bíblia vai dizer assim: que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Porque depois que você tiver feito tudo, nós possamos dizer que somos servo inútil. Espera aí, meu patrão, amanhã ele já depositou a minha conta. Ele não vai bater nas minhas costas e falar que eu estou fazendo um bom trabalho, porque ele está pagando e eu estou recebendo. Agora, se eu fizer além daquilo que ele pediu, aí sim. Então Jesus fala que a nossa, né? Depois que nós temos feito tudo, possamos dizer que somos servo inútil, porque nós fizemos só aquilo que Deus mandou. Para não ser inútil, nós temos que fazer além daquilo que Ele mandou, senão nós vai ser inútil. Olha como que é a coisa. A palavra de Deus diz que o seu nome é Já. O seu nome é Já. Irmão, Deus tem dado a oportunidade para o homem dentro, olha, da sua presciência divina. Deus tem dado a oportunidade para mim e você dentro da sua presciência divina. O que é a presciência divina? É o eterno amor e o propósito de Deus para com o homem. É o eterno amor e o propósito de Deus para o homem. Eis aqui o tempo oportuno, eis aqui o dia aceitável da salvação. Então nessa noite Deus dá 6 oportunidades para mim. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Esta noite, hoje, agora, sem demora, que nós possamos aproveitar a oportunidade que o Senhor tem nos concedido dentro da sua presciência divina, que é o seu eterno amor e o seu propósito